Eita. Ok, pessoal, vamos lá. Mais uma aula de liturgia. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui. Acho que todo mundo está aí já. Deixa eu ver aqui. Bom, está todo mundo aí. Quer dizer, todo mundo não. Faltando o Daniel, a Amanda. A Amanda não podia hoje, ela já avisou. Estava de plantão. E acho que só isso, né? Daniel Rodrigo tá na está sala. aí. Eu estou aqui, estou quietinho, Ah, o mas Daniel estou está aqui. aí. O Daniel tá... Toda vez, né, cara? Toda vez eu falo, Daniel está aí, toda vez. Penso que é uma coisa. O David está aqui. Eu acho que está. Deixa eu ver o que mais. Toma, todo mundo aí. Muito bem. O Bom, David pessoal. tá assim. Ô David, presente. Ô, gente, então é o seguinte. Essa matéria, né? A liturgia, ela engloba muitos aspectos. Porque, por exemplo, ó, você está na área de culto, tudo ali tem algo a ver. Eu vou dar para você um exemplo, ó. O sistema de púlpito lá e o pastor tem a cadeira do pastor, né? Que sempre, bom, né, na Nazaré não tem mais isso, mas algumas igrejas ainda tem, inclusive o Assembleia de Deus tem a cadeira do pastor, que é a cadeira do pastor, é a cadeira com braço, tá aquele negócio assim. E tem a cadeira do pessoal, né, dos presbíteros que fica ali. O que isso nos elenca, né? Isso nos remete o quê? Ao Império Romano, a cadeira do imperador, os seus comandados, as séculas e tal. Então, assim, tem muita coisa que a teologia importou. Agora, o que eu acho interessante é que a teologia, a liturgia, né? Ela é algo assim muito, como é que eu vou dizer? É mutante. Ela é mutante. Ela tem umas coisas assim interessantes que a gente vai estudando com o passar do tempo e vai entendendo melhor. Hoje, por exemplo, vai ter uma aula inusitada. A gente vai estudar sobre púlpito. O que o púlpito tem para ensinar para nós? Rapaz, tem muita coisa. E eu vou ficar muito envergonhado de chegar uma pessoa lá no culto e perguntar para você assim, por que é o púlpito? Eles não sabem o que é. Tem muita coisa em relação ao púlpito. Muita coisa mesmo. Outra coisa que a gente vai estudar hoje, a gente vai estudar uma oração litúrgica que os primitivos wesleyanos faziam. E, se eu não me engano, a Nazareno tem o culto do pacto, da aliança. Alguma coisa lembra vocês aí? Tem um culto do pacto, o culto da aliança, uma coisa assim. Aliança com Deus, anual. Você lembra alguma coisa assim, não? Eu já ouvi isso em algum lugar na Nazareno aí. O culto da aliança, o culto do pacto. Porque isso remete a John Wesley e o culto da aliança. A gente vai estudar isso hoje, até porque é uma herança perdida no caminho. O povo de ramificação wesleyana, né, inclusive os nazarenos, a maioria deixou de algumas coisas litúrgicas que são atualíssimas, e eu faço, quando eu dou essa aula aqui, eu sempre dou esse gancho, eu mando depois essa aula gravada para os bispos, para os superintendentes, para a gente trabalhar a herança de volta, cara. Porque a geração passa, geração vem, e a herança vai ficando para trás. Então, a tradição, ela é uma das molas que sustenta os pilares de uma organização. E quando eu falo tradição, eu não falo do tradicionalismo, eu falo dos valores, dos pilares, eu falo dos fundamentos, entendeu? E qualquer instituição que se preze, ela tem uma tradição. Pode ser pequena, pode ser grande. E a tradição é que mantém o brio, né, de uma entidade, de uma instituição. Por exemplo, nós perdemos no Brasil. Bom, eu não perdi, meus filhos não, mas a maioria perdeu aquele respeito do benção pai, benção mãe, né? Quando acorda, quando vai dormir, benção pai, benção mãe. Perdemos com o tempo essas coisas. E tradição, tradição. E se você vai perdendo, e ninguém toca no assunto, vai continuar perdendo. Até que vai chegar um dia que não tem mais tradição, que é uma massa de gente
sem nenhum sentido de vida, sem um propósito de vida. Então, por isso que é importante manter a tradição. Nesse caso, quando eu falo tradição, de novo, não é naquele culto tradicional, não. As coisas que sustentaram até hoje, né? A nossa tradição, inclusive litúrgica. E eu entendo que essa matéria é uma das mais importantes que tem. Tudo bem, ela não é muito educativa no sentido de bíblico, né? Teológico, historicidade, mas é o ambiente que você está o tempo todo, cara. O ambiente é litúrgico. Você chegou no templo, já tá dentro da liturgia. Há uma sequência de fatos que acontecem, há um programa de culto. Quando é uma cerimônia específica, por exemplo, aí que manda a liturgia. No caso do batismo, no caso das bodas, no caso da consagração de obreiros, tudo isso demanda liturgia. Por isso que essa matéria ela é um pouco técnica, mas ela é indispensável. Na metodista wesleyana, a confissão de fé, a profissão de fé, ela é feita no ato do batismo. Quando o candidato chega para o batismo, ele é o batismo por imersão. Então, o candidato responde as perguntas, na fim de todos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, perfeitamente bom? Sim, creio. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, o qual morreu na cruz do Calvário pelos pecados, e Ele é o nosso suficiente Salvador e único Senhor? Sim, creio. Creio no Espírito Santo como Paráclito de Deus que veio para preparar a igreja para o arrebatamento? Sim, eu creio. Creio na igreja de Jesus Cristo, a igreja salva, remida, a igreja imaculada, militante e triunfante? Sim, eu creio. Crê na santa palavra de Deus como regra de fé e prática única, escritura que não contém, mas é a palavra de Deus? Creio firmemente. Prometo estar... Ó, tudo na minha cabeça aqui, ó. Tudo na minha cabeça aqui. Então, a profissão de fé é feita no ato do batismo. Tudo isso é litúrgico. Gente, que você pensa... Ó, no céu, cara, continua a liturgia. No céu. Lá no céu. Vai passar tudo. Não chegando agora, lá tem liturgia. Lá vai ter delícias, e louvor, adoração, e tudo isso faz parte. Então é muito importante essa matéria para você se situar dentro daquilo que você está fazendo. Vamos à nossa primeira revista aí. Revista Pesquisa. Vocês estão de parabéns, estão pegando esse presente aí, ó. Essa revista é abençoada aí, ó. Ó, a gente vai estudar agora o culto da aliança. É uma aliança litúrgica, é um culto litúrgico que resgata inclusive, eu quero dar a vocês uma sugestão, eu posso pedir, porque não está fora aí. Se você fizer, aí o superintendente vai até agradecer. Quando você tiver a sua igreja, sua paróquia, se for pastor aí, implanta aí o culto da aliança. Quer dizer, implanta. Isso é nosso, né? A gente esqueceu pelo caminho aí, jogou fora. Isso aí é maravilhoso. O culto da aliança. John Wesley instituiu uma reunião de renovo do pacto com Deus para o novo ano, uma tradição wesleyana abandonada pelo meio do caminho. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Olha, essa aqui é a oração da aliança com Deus. Eu peço a você que depois, em casa, você tire um tempo e leia essa oração. E leia várias vezes, cara, várias vezes. Você vai ficar incomodado. É algo assim fantástico. Eu vou começar com ela já. É uma oração que John Wesley escreveu. Ele estudou essa oração com os místicos, o Richard Alien, e ele colocou para o povo wesleyano fazer. Não sou mais eu, não sou mais meu, mas teu. Coloca-me onde tu quiseres, no lugar onde tu quiseres, para trabalhar ou para sofrer. Exalta-me ou humilha-me. Usa-me ou põe-me de lado. Meu Deus, gente, isso é muito forte. Eu não sei se você vai ter coragem de fazer essa oração sinceramente. Enche-me da tua graça ou priva-me dela. Dá-me todas as coisas ou não me des nada. Tudo coloco nas tuas mãos.
E agora, bendito e glorioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és meu e eu sou teu. Assim seja, e que esta aliança feita na terra seja ratificada no céu. Amém, amém. Olha, tem que ter muita coragem para ler. John Wesley, 11 de agosto, 1755, Spitalfields, Londres. Spitalfields é onde nasceu a Igreja Batista, nessa cidade aí. A Igreja Batista nasceu aí com o Hughes e o John Smith. Não é o Joseph, não. Joseph Smith é dos Mormons, né? É o John Smith. O impacto na vida. Estou lendo uma oração e esta oração mexeu comigo. Quer saber? O Espírito Santo vai tocar você se lê-la pausadamente mais de uma vez. Assim diz: não sou mais meu, mas teu. Gente, eu vou ler isso aqui algumas vezes, tá? Coloca-me onde tu quiseres, no lugar onde tu quiseres, para trabalhar ou para sofrer. Exalta-me ou me põe de lado. Enche-me da tua graça ou priva-me dela. Dá-me todas as coisas ou não me des nada. Tudo coloco nas tuas mãos. E agora, bendito e glorioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és meu e eu sou teu. Assim seja. Este pacto feito na terra seja ratificado no céu. Amém, amém. Antes de mais nada, esta oração é uma obra deixada por John Wesley aos metodistas da sua época e das vindouras. Oração de aliança com Deus. Neste caso, o movimento wesleyano não é uma seita, muito menos um movimento espiritual independente ou algo parecido. Como todas as outras denominações, também possui uma herança histórica e valores. Tudo isso agregado em sua missão de servir ao próximo e a Deus na condição de dispenseiro do reino. Como pesquisador do movimento, quero aqui fazer um clamor e, como base, trazer à memória o culto da aliança, a oração do pacto. O movimento do metodismo primitivo, no século XVIII, que visualizou, entre outras razões, motivar a fé daqueles irmãos reunidos em um só culto. Os princípios de uma oração bem elaborada para um renovo espiritual com Deus e aliança, graça e serviço cristão. Segundo o livro A Curta História de um Povo Chamado Metodista, que John Wesley escreveu em 1731, há uma menção que a primeira reunião de culto, há uma menção da primeira reunião do culto da aliança com Deus. Então, o que acontecia? No começo do ano, Wesley, eles começaram inicialmente a fazer oração, essa oração em conjunto aí, em agosto. Mas depois eles tiveram a ideia de fazer uma oração que fosse um pacto para o ano inteiro. Então, eles conseguiram colocar para o primeiro domingo de janeiro, sem contar a virada do ano, que estava muito barulho, eles colocaram para a oração do pacto do primeiro domingo que houvesse. E nesse dia, eles liam essa oração em voz alta, como compromisso com Deus. Todos os anos faziam isso. Essa oração, cara, ela é muito... Meu Deus. Tem que ter certeza que está orando. Porque não é oração qualquer, não. A gente vai passar nela algumas vezes, vai pegar alguns trechos para estudar, você vai ver. Que coisa interessante, cara. Assim que eu fiquei abismado. Ok. Opa, eita. Deixa eu de novo lá. Ok. Não, aí começa aqui na página 6. Não sou mais meu, mas teu. Coloca-me onde tu quiseres, no lugar onde tu quiseres. Rapaz, é uma submissão. Nota histórica. No dia 25 de dezembro de 1747, John Wesley fez um apelo a todos os metodistas para renovarem seu pacto com Deus. O primeiro culto do pacto com Deus, organizado por Wesley, foi no ano de 1755. Desde aquele ano, tem continuado esse serviço na igreja metodista, sendo uma rica fonte de bênção para os que o usam. Este fato ocorreu no dia 11 de agosto
de 1755, em uma igreja francesa situada em Spitalfields, Londres, com 1.800 pessoas presentes. Olha, nessa época, juntar isso aí, rapaz, meu amigo, para nós equivale a Maracanã, sabia? Para a época aí. O Wesley recitou parte do teor da oração da aliança, proposta por um homem de Deus chamado Richard Allen. Também comentou que boa parte dessa oração original foi perdida. Entretanto, o teor da mesma pode ser uma proposta de reflexão para um renovo de aliança com Deus. Wesley publicou a primeira vez a palavra dessa aliança em um painel de um profeta chamado Direções para Renovar Nossa Aliança com Deus, 1780. Em 1784, aí no caso aí é a fundação da Igreja Wesleyana em solo americano, né? Com Francis Asbury e com Thomas Cook. A oração da aliança, como ficou conhecida, foi incluída no livro das liturgias dos metodistas. A oração da aliança com Deus é reconhecida como uma das maiores contribuições marcantes wesleyanas à liturgia da igreja, embora não seja tão usual nos dias de hoje. Em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, não obstante, as igrejas americanas e britânicas conservam as palavras desta oração em suas publicações, como fonte de filosofia e entrega total de Deus. Não é uma reza, preste bem atenção, tá? Não há intenção humana em usá-la como um tipo de reza ou credo católico. A oração é lida no sentido de ser a mensagem de alerta para um renovo espiritual em Cristo Jesus. Muitas igrejas escolhem o dia 11 de agosto, data do primeiro culto da aliança, para reunir-se em sessão solene de oração e reflexão, intercessão e entrega total a Deus. Renovando seus votos de fidelidade ao Senhor, muitos pastores escolhem os tópicos da oração e os transformam em sermão nesse dia para reavivar a fé dos irmãos. Agora vem aqui o início do ano novo, né? Particularmente no metodismo britânico, o costume se empenhou em realizar o culto da aliança com Deus no início do ano novo. Atualmente, eles realizam no segundo domingo de janeiro, para evitar a concorrência com o barulho provocado pela população desta época. Então, as coisas que são aqui são verdades, aqui não é uma reza, é uma aliança que é direcionada, ela pode ser impressa, né? O pessoal pode acompanhar, mas no fundo, as frases que ela tem, que é o compromisso maior. Então, essa chamada a pacto, né? A aliança do pacto, ela é um processo para, como é que fala? Valorizar, né, o sentimento de santidade diante de Deus. Agora, veja só, o ano novo wesleyano começa na aliança. Então, para os wesleyanos primitivos, o ano só começava quando fazia o culto da aliança. Por isso que era logo no primeiro domingo de janeiro, para logo fazer, entendeu? Porque assim, eles entendiam como fosse primícia. É interessante, porque olha só, lá no Antigo Testamento, existia a questão da primícia, né? A primícia era tipo o primeiro animal do rebanho a nascer, era sacrificado para Deus como primícia. Aí Deus redimiu o defeito. Então, o fato de Deus redimir o defeito era quando ele recebia a primícia. Então, eles também faziam disso aí como se fosse a primícia do ano. Na nossa igreja, nós temos um costume, não é doutrina, mas você pode imitar se você quiser. A gente faz a diferença entre o dízimo e a primícia, né? O que é a primícia? A primícia não é dízimo, a primícia é a primeira. Primeira colheita, primeiro fruto é a primícia. Agora, do restante, por isso que faz 10ª parte, que é o dízimo. A gente faz um processo da seguinte forma: a gente não sabe hoje quanto seria em dinheiro a primícia, né? Mas aí a gente faz um valor equivalente a R$1 por dia. Então, quem pode, leva lá
diante do templo, né, no altar, um valor de R$365, simbolizando a primícia. Então, para eles, esse culto era um tipo de primícia, né? Era uma forma de pedir primícia. Deixa eu chamar aqui a apostila que ela saiu do ar, espera um pouquinho. Agora voltou. Deixa eu chamar aqui, espera um pouquinho. Agora voltou. Ok. O ano novo wesleyano começa na aliança. Eles escolheram um domingo depois do primeiro domingo, né? Longe das festividades. Escolheram um domingo depois do dia primeiro. Do ano novo também para não quebrar a solenidade do culto e sua proposta de reflexão com Deus. Houve também flexibilidade da realização desse serviço à noite de véspera do ano também, o que não é comum na cultura europeia, consequentemente na britânica, todavia, pelo motivo do primeiro. Segundo Parks, a discussão sobre as origens da oração, da aliança, variam entre a posição de Wesley ao atribuir a oração ao puritano inglês Alien, que é o Richard, né? Ainda duas reivindicações com um pietista alemão, provavelmente luterano, e outra se faz a alta tradição da igreja da Inglaterra. Então, alguns dizem que é do Richard Alien, outros falam que é da tradição inglesa, e aí vai. Na verdade, a oração da aliança com Deus é um pouco mais extensa do que a forma que falei há pouco. A mesma tem sido simplificada desde os tempos de Wesley. Ele próprio menciona ter usado apenas o teor central da oração. No entanto, os elementos mais importantes são mantidos na publicação de Wesley em suas direções para renovar a nossa aliança com Deus, de 1680. Na oração original, ainda há frases como, faltou essas aqui, ó, mas essa aqui é mais principal, né? Olha só, gente, a oração dos caras aí, ó. Senhor, há muitos serviços a serem feitos. Alguns são fáceis, outros são difíceis. Alguns trazem honra, outros trazem opróbrio. Alguns são adequados para as nossas inclinações naturais e interesses temporais. Outras são contrárias a tanto. No entanto, o poder de fazer todas essas coisas é dado a nós, em Cristo, que nos fortalece. Esta é a parte considerada a segunda oração da aliança com Deus. A primeira parte é aquela que eu falei, essa aqui chama de segunda parte, mas a primeira parte que é mais importante, que o pessoal usa muito. Embora o metodismo atual, em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, para nossa vergonha, difere muito do metodismo primitivo, entretanto, graças a Deus, está havendo um movimento mundial de avivamento na unção do Espírito Santo entre irmãos de matrizes wesleyanas, como, por exemplo, a Igreja do Nazareno, que dá um grande exemplo quando possui a proposta desta aliança com Deus em sua liturgia. Entre os mais de 100 milhões de wesleyanos no mundo, há uma grande parte, quiçá metade desta, está voltando-se às origens do metodismo primitivo, com a pregação de um evangelho agressivo contra o pecado, a santidade como comportamento de vida e testemunho à redescoberta da tradição. Aí vem a parte da oração, usa-me ou põe-me de lado. Gente, essas frases aí, meu Deus. A tradição e o tradicionalismo, acabei de falar isso aí para vocês. A tradição e o tradicionalismo vão sendo confrontados com uma nova disciplina litúrgica, o abandono do tradicionalismo frio e caótico, buscando a adoração de Jesus como centro e a procura incessante do coração, abrasado pelo poder do Espírito Santo. As liturgias estão sendo quebradas pelo poder do Espírito Santo. As alas conservadoras do wesleyanismo tradicional, a cada dia, estão permitindo as alas avivadas. Pastores estão correndo com sede atrás da experiência. A Bíblia está sendo a raiz, a tradição da conservação dos bons costumes, do movimento, a fé como mola propulsora, a central da crença, e a razão como ponto de equilíbrio aos desvios do humanismo cristão, do teísmo aberto, da pós-modernização evangélica, da teologia da prosperidade, do movimento responsável dos chamados neopentecostais, industrializados dos movimentos emotivos da nossa era, sob a capa de espiritualidade sem respaldo bíblico. Conclamo aqui, sem querer dramatizar, e o faço de joelhos, com lágrimas em oração, a todo o povo de origem do metodismo, seja wesleyano, livre, do Brasil, pentecostal, ortodoxo, nazareno, exército de salvação, voltemos às origens, de onde nunca deveríamos
ter saído. Proponho que o primeiro domingo útil de cada ano seja constituído o dia do culto da aliança com Deus, onde o povo leia, reflita, renove sua aliança com Deus. Não como reza pré-escrita ou oração impressa, mas seja uma reflexão para nosso renovo em santidade. Que é exemplo da Igreja Metodista Britânica, os pastores escolham os tópicos da oração do pacto para pregarem e levarem o povo a uma profunda análise de sua vida, de santidade, no testemunho e no servir cristão. Sim, eu sei que algumas igrejas já o fazem, mas hoje conclamamos a todos, a maioria, em todos os lugares. Não há nada errado em manter os princípios da tradição. O errado é carregar um tradicionalismo falido, frio, estático. Vamos substituir as venenosas baladas gospel, luaus, encontros temáticos de moda, show evangélico, etc., por busca de poder, pela pregação da unção do Espírito Santo em nossos púlpitos, o povo. Vamos proclamar o evangelho da renúncia, denunciar o pecado e parar de alisar pecadinhos permitidos, parar de não ter nada a ver. Voltemos. Vamos evitar que nossa mensagem seja uma voz que se perca no deserto da indiferença espiritual. Eita, comecei a pregar, hein? Agora comecei a pregar, glória a Deus. Estamos cansados, olha aí. Estamos cansados de modismo da igreja. Queremos poder do Espírito Santo mudando as pessoas. Estamos cansados de cachê, queremos graça. Estamos cansados de ouvir a palavra eu fiz. Queremos saber o que Deus está fazendo. Estamos fartos do show, do culto show. Queremos a presença do Cristo ressurreto em nossas reuniões. Estamos por aqui de pastor com terno importado, cabelo cheio de creme, sapato com cor de jacaré. Eu quero aquele pastor encharcado da glória. Os cultos são molhados pelo óleo da unção que desce pelas paredes do templo. Eita, aleluia! Estamos cansados do culto politicamente correto. Queremos o ensino biblicamente correto. Estamos cansados de novas indulgências com formato de boleto bancário para a conta dos mercadores da fé e afins. Estamos cansados de uma mídia exclusivista que não tem nada de reino de Deus e sim feudos pessoais de impérios ministeriais. Amamos passar vigílias em oração, no entanto, estamos enojados das famosas vigílias de teté, uma versão barata do funk de rua, com um bando de crentes, meninos, pastores desprovidos de ética, e muitos, se não a maioria desses crentes, com um péssimo testemunho de vida. Ah, meu Deus do céu, estamos arrasados com essa turma de pastores salomões que trocam de mulher como se troca de camisa, são inescrupulosos, apologistas ao adultério, fútil, maquiado com uma teologia fraca e espúria, consensual e irresponsável. Estamos cansados de estrelas evangélicas e queremos genuínos adoradores. Estamos exaustos de redes de TVs seculares, abrindo as portas para o evangelho promoverem o reino financeiro do seu mercantilismo exacerbado e não o reino genuíno de Deus. Jesus disse que venceríamos as portas do inferno. Um segmento de chamados crentes está entrando por elas. Estamos cansados de gravadoras divulgarem CDs de ouro, de platina, falando da quantidade de CDs vendidos e não postarem contas de quantas vidas foram alcançadas, ganhas por Cristo, se é que eles pensam nisso, né? Estamos cansados de cantor evangélico imitar estilo do mundo para ganhar os mundanos, quando seriam os mundanos que deveriam abarrotar nossos tempos com sede de justiça e temor da ira de Deus. Estamos cansados de bandas profissionais ofuscando o louvor simples dos reais adoradores. Estamos cansados de cantores postarem fotos de redes sociais, seus iates, mansões, enquanto missionários usarem chinelos e bicicletas para pregarem nos rincões da África. Gente, vai cair, vou voltar, tá? Eu vou voltar porque tem que terminar isso aqui, glória a Deus. Estamos enfastiados de camarins caros de artistas evangélicos. Eles deveriam ir a Roma, conhecer o camarim frio, fétido, cheio de tuberculose, um calabouço em que o verdadeiro apóstolo Paulo passou seus últimos dias de vida. Estamos cansados de alguns políticos evangélicos que vendem sua fé por malditos pratos de propinas e essas mesmas que comprarão seus ingressos no inferno. Estamos cansados de um evangelho fácil, onde tudo é vitória, deixando uma plebe de frustrados revoltados com um Deus que não conhece.